Bem-vindos ao programa Ideias em Movimento. Esse é o seu programa que traz o que há de mais interessante nas áreas da saúde, do bem-estar, da educação e da qualidade de vida. Nós hoje, novamente, temos o prazer de termos conosco aqui, como na semana passada, a doutora Carla Tratsniski, que em diversas oportunidades eu já contactei, eu a conheci porque ela já me tratou, né? E está tratando inclusive, e eu queria dizer que a doutora Carla fez diversos estudos no exterior, e está inclusive agora viajando para um novo congresso, né? Para justamente se aperfeiçoar ainda mais nos conceitos da medicina integrativa complementar. E, para tanto, né, já no Brasil, o Hospital Albert Einstein já está promovendo um curso de especialização em nível de MBA de 1 ano, justamente para orientar os médicos para esse novo conceito de se enxergar a pessoa como um todo. E isto naturalmente traz consigo diversos progressos na maneira de encarar os diversos problemas e as diversas enfermidades que a pessoa tem. Então, eu queria perguntar para a doutora Carla agora, como nós já falamos sobre diversos assuntos, eu gostaria agora de também falar com a doutora Carla a respeito de um outro assunto que já é mais conhecido, né? Que é a acupuntura, mas ela tem também um estudo bastante significativo a respeito desse assunto. Eu gostaria então de perguntar, doutora Carla, a senhora poderia nos explicar como é que a senhora lida com a acupuntura? Foi um caminho muito, eu diria assim, diferente do convencional, até para mim mesma, porque eu não tinha pensado em trabalhar como acupunturista. E no meu trabalho de doutorado na Alemanha, foi feito sobre células da retina. E eu, assim, confesso que fiquei um pouco insatisfeita com o resultado. Eu fui com toda uma vontade, com todo um engajamento, querendo ter um efeito, um resultado melhor do meu trabalho, que fosse mais prático, ajudasse mais os pacientes. No entanto, eu achei que o meu trabalho foi muito assim, claro que tem seu mérito, mas ele acabou sendo só um trabalho assim, eu diria assim, não tão prático na nossa vida real médica, e sim só uma constatação, o que também, claro, é importante. E, por coincidência, eu estava morando numa cidade onde existia esse curso, oftalmologia e acupuntura para oftalmologistas. Então, no meu próprio meio, na Alemanha, onde eu estava, inclusive na universidade, nunca se falou sobre o assunto. E também aqui no Brasil, também jamais tinha pensado sobre essa possibilidade. Então, mas que interessante esse curso tão específico, eu estou nessa cidade, morando aqui, eu vou dar uma olhadinha, ver do que se trata. E, para minha surpresa, eu acabei fazendo o curso, né, nesta instituição, nesse instituto de acupuntura que tem ligação direta com a China. E o meu professor, inclusive, ele é alemão, mas ele também tem contatos diretos com a China. E eu acabei fazendo o curso de oftalmologia complementar e acupuntura. E eu tenho tido resultados muito lindos exatamente nesta área, porque a gente consegue, através da acupuntura, fazer o quê? Fazer com que o olho, claro, o nosso foco é o olho no caso da oftalmologia, né? Então, ele consegue se recuperar através de técnicas de acupuntura. Então, eu tenho várias áreas, eu tenho glaucomas, degenerações de mácula, edemas, olhos ressecados, uveites, alergias, hematomas, dores paréticas, no caso, paralisias faciais, vários tipos de abordagem que a gente pode fazer com a acupuntura, exatamente para complementar o tratamento que
que a gente tem na medicina convencional, na oftalmologia convencional, que também tem o seu limite, né? Então, tem um paciente, às vezes, que chega, por exemplo, que a grande maioria das pessoas tem essa queixa, olhos ressecados. O paciente faz tudo direitinho, pinga seu colírio lubrificador, mas ele não consegue melhorar a sua sistemática, o seu sintoma, ele está sempre com aquele sintoma. E quando ele começa a fazer um tratamento com acupuntura, a gente ajuda com que as glândulas lacrimais elas voltem a ter um pouco mais de força e ele começa a ter uma lágrima melhor, ele vai começar a melhorar os seus sintomas. Isso é bem interessante. Tem vários casos que eu já tratei, assim, e continuo tratando, exatamente com essa abordagem da acupuntura para os olhos. É interessante que na Alemanha já existe a Associação Alemã de Oftalmologia Complementar, que não engloba só a acupuntura. Ela engloba a medicina funcional, medicina ortomolecular, ela engloba ozoniterapia, medicinas oxidativas, ela engloba a medicina vibracional, ela engloba a própria homeopatia. Então, nós temos assim uma gama de colegas alemães, todos que também já estão tendo esta visão e já estão fazendo um trabalho muito bonito sobre isso. Nosso governador, recentemente, teve uma infecção no olho esquerdo, inclusive não pode nem olhar para a luz, né? E um problema bastante complicado. Eu não sei o nome da enfermidade que ele tem, mas isso dá para minorar com a acupuntura? Provavelmente sim, e também com técnicas complementares, né? Uhum. Eu tive um paciente que, por exemplo, ele foi enviado ao hospital maior porque ele teve um fungo, uma doença fúngica no olho, algo muito sério. Uhum. E eu tratei com acupuntura, ozonoterapia e, claro, os medicamentos convencionais, e ele estava com muita dor. E esse paciente, ele teve assim foi um caso muito acelerado. Então, eu encaminhei ele a um hospital maior exatamente pelo aporte, que eu acreditava até ser cirúrgico o caso dele. Foi muito galopante, assim, o caso dele. E esse paciente, para minha surpresa, veio há 2 semanas atrás consultar e está com a visão perfeita. Que coisa boa, né? Eu nem sabia. E fiquei feliz por ele. Eu disse, nossa, mas é uma coisa gravíssima que você teve. E tudo, claro, eu não conversei com os colegas do hospital regional que cuidaram dele, mas esse paciente ficou durante 3 meses sem tratado, muito bem tratado, com certeza também, com antifúngicos, antibióticos, anti-inflamatórios, é lógico, né? Mas ele também teve um aporte, um start a mais, eu diria assim. Ele também as suas defesas também foram diretamente assim, estimuladas antes de ele fazer os outros tratamentos. Eu acredito que foi tudo uma soma. E esse paciente, assim, eu acredito que vai ter que ser relatado um trabalho, porque ele está com a visão perfeita. E é um paciente que teve um quadro fúngico extremamente acelerado e muito sério. Então, assim, com a visão que ele não sequer ele via a luz. Hoje ele tem, eu mesma fui fazer assim, o exame dele e disse, mas quanto é que você está vendo hoje? Eu estou curiosa. Ele está com a visão de 100%. Eu fiquei assim, maravilhada com esse caso. E é um caso que aconteceu este ano. Né? Tem casos de degeneração de mácula, tenho casos de glaucomas. Né? No caso específico do glaucoma, doutora Carla, que dá para fazer? No caso do glaucoma, para explicar para as pessoas de uma forma muito simples, eu vou explicar primeiro o que é um glaucoma. Assim, uma forma bem simples, não vamos esquecer a médica, vamos mostrar aqui uma pessoa que está querendo explicar algo. O que acontece? O nosso olho ele tem um limite, porque ele tem uma área, né? E dentro do nosso olho, o nosso olho só é redondo, ele só tem essa forma, porque ele tem compartimentos com água, né? E a parte externa do olho, que está relacionado com esta parte colorida, esta chama-se câmara anterior e esta é literalmente água mesmo, né? Então, o nosso corpo ele tem que produzir a água e ele tem que escoar essa água. E ele produz água o tempo todo e também tem que escoar o tempo todo aquela água. Então, o que vai dar um glaucoma? Geralmente, tem vários tipos, mas o mais comum é quando ou a pessoa produz água demais e o olho não consegue liberar essa água, ou a pessoa produz a água de uma forma que está sendo sempre normal, porém o olho tem algum entupimento que não consegue soltar essa água. Então esse canal, esse equilíbrio perfeito hidráulico não existe,
né? Então, o que acontece? Claro, nós temos aí os colírios que a gente usa com muita procedência, com muita assim, tudo assim, perfeito. São colírios que baixam a pressão, são colírios que também eles aumentam os canais de drenagem nesta parte do olho que pode estar fechado. Mas olhando de uma outra forma, como a gente pode ajudar também o glaucoma? Porque o glaucoma ele é uma doença, o que acontece? Ele tem relação com os vasos sanguíneos, né? E geralmente a gente pode falar também que ele é uma doença também que está envolvendo um excesso de vasoconstrição nos olhos também, né? Isso vai repercutir mais tarde na falta de função do próprio nervo. Porque se eu tenho um olho que ele tem uma pressão elevada, esse olho ele vai receber menos oxigênio. De uma forma simples, com certeza. Quanto mais vasoconstrição, menos oxigênio chega, porque menos oxigênio sai daqueles vasos. E os vasos contraídos são vasos menores, né? Então, eu consigo ajudar, não eu, né? A medicina complementar consegue ajudar, no caso, um paciente assim, primeiro, através da acupuntura, relaxamento muscular dos próprios vasos, né? A gente sabe que a acupuntura ela dá um relaxamento muscular. Quem já teve uma dor muito forte, fez uma acupuntura, ele teve um relaxamento muscular, é exatamente esse mesmo processo, essa mesma conduta, né? E agora a seguinte possibilidade também pode ser realizada é a ozonioterapia. O que a ozonioterapia faz? Ela doa ao organismo oxigênio. Então, todas as nossas funções, e claro que os nossos vasos do olho, eles têm relação com o oxigênio. Então, se eu estou possibilitando a esse paciente uma oxigenação maior dos seus tecidos, claro que o olho também, ele vai melhorar mais rápido. Então, ele vai ter, quando ele ganha aquele aporte de oxigênio maior, o olho vai responder melhor e o olho vai recuperar melhor também. Então, por isso, todas as células do olho, da retina, do nervo óptico vão estar estimuladas. Então, aquelas células que estavam preguiçosas por falta de oxigênio, elas vão começar a ficar mais ativas, vão se recuperar, vão querer ter uma melhora do seu metabolismo pelo aporte de oxigênio. Também podemos entrar, inclusive, com substâncias antioxidantes. Saiu, inclusive, agora a revista alemã que mostra que o paciente com glaucoma não deve ser só tratado numa parte somente isolada, que somente o olho tem problema, e sim toda a sua saúde. E foi colocado ali nesse artigo exatamente escrito assim, que os pacientes que têm glaucoma também têm danos oxidativos. Aí vem a grande importância da medicina funcional, da medicina ortomolecular, da medicina da oxigenoterapia e da ozonioterapia, exatamente para dar esse aporte ao olho. Muito bem, doutora Carla. Nós agora vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos comerciais e em seguida nós retornaremos com o nosso programa. Local
Muito bem, estamos de volta ao nosso programa. Estamos entrevistando a doutora Carla Traczynski a respeito da medicina integrativa complementar. Doutora Carla, no caso, por exemplo, nós estávamos falando do olho, né? E se a pessoa, por acaso, tem herpes na vista, que é uma enfermidade que pode ser perigosa, né? Se não tratada com o devido cuidado, eu gostaria que a senhora explicasse se há alguma forma de se ajudar através da medicina integrativa complementar, naturalmente não desprezando a metodologia clássica que está sendo utilizada. Sim. O que a gente hoje está tendo um novo olhar é exatamente por olhar da união. Eu vejo o olhar da união das medicinas, né? Eu vejo o olhar da união da medicina que eu, inclusive, venho da Universidade Federal, é a união daquela medicina pragmática, daquela medicina que usa todos os seus protocolos, conforme o que deve ser realmente utilizado, né? E o que está corretíssimo. Porém, nós podemos ter hoje a ajuda, o auxílio da medicina complementar, para que esse próprio tratamento seja feito e tenha melhor efetividade, né? No caso do herpes, claro, de uma forma simples, de uma forma, eu digo assim, catedrática, né? A gente usa os antivirais, né? Usa o Zovirax, Ciclovir, né? São vários tipos de substâncias que a gente pode usar, exatamente, depende do herpes onde ele está, né? Também remédios contra a dor, porque o herpes é uma doença muito dolorosa, e também até calmantes a gente precisa para os pacientes também. Porém, agora, tendo um olhar da medicina complementar, eu tive já a oportunidade de tratar pacientes com ozonoterapia local, que tiveram herpes muito sério ocular. Eu tive com paralisias devido ao herpes, no caso nessa região facial, né? Então eu tive um caso muito sério de um paciente que esse paciente ele tinha 75 anos e ele estava 2 meses sem dormir pela dor do herpes. Então já tinha uma polineuropatia pós-herpética, né? Então, ele estava sendo medicado conforme tinha que ser feito direitinho, todo o seu protocolo estava correto, mas ele não conseguia dormir, exatamente a vida estava ele estava perdendo qualidade de vida exatamente pela dor que ele tinha. E o olho também, ele estava sendo espástico, o olho também ele foi de uma forma tão afetada que ele perdeu até seus movimentos. E também teve um glaucoma secundário. Assim, foi algo muito pesado que ele teve, né? Foi assim uma patologia assim muito aberta, com muitas variáveis ali e tudo muito sério. E esse paciente, inclusive, ele não tinha visão nesse olho. E esse paciente eu comecei a tratá-lo com acupuntura, ozonoterapia local, e eu passei para ter ele também fortificantes para o nervo. Por exemplo, ômega 3, ácido lipoico, que são repositores de nervo, né? Na parte da medicina funcional. Também passei, claro, os colírios para glaucoma, que ele estava com uma pressão do olho de 42, com o olho super vermelho e peremiado, um olho espástico, um olho que não se mexia, um olho paralisado. E para minha alegria, na segunda e terceira sessão que a gente fez o tratamento para ele voltou a ter movimentos no olho e começou a dormir, porque a dor começou a diminuir. Então esse paciente, eu tratei ele durante os 3 meses, primeiro de formas semanais, depois de formas quinzenais, e ele teve uma melhora maravilhosa. Então, assim, esse paciente especial eu lembro porque foi um paciente assim que se libertou de uma dor, né? E de um problema assim que talvez pudesse ter sido arrastado muito mais. Claro, eu não sei qual seria a consequência dele de 6 meses, 1 ano, se ele não tivesse feito o tratamento complementar. Não sei se ele adquiriria um glaucoma em definitivo. Não sei se ele perderia de fato aquele olho, eu não sei. Mas hoje a atual situação do paciente é o paciente tem a visão perfeita desse olho, não tem mais dor. Claro, como foi um herpes muito, eu diria assim, galopante, e às vezes ele sente alguns choques ainda, ele ainda fala que depende do tempo, ele percebe um pouquinho a alteração a nível de musculatura de face, né? Mas a nível de olho não sente mais nada. E por coincidência, eu acho isso incrível, mas é um senhor idoso e o olho que depois foi tratado, que teve herpes, ficou melhor que o outro. Então, explicar isso eu não posso. Mas enfim, aconteceu, ele está muito bem hoje.
né? E são coisas que a gente também não tem como explicar, né? São surpresas, né? E isso é real, isso eu digo assim, é um fato lindo. E assim, eu vejo que o herpes pode ser muito bem ajudado exatamente. Quando a gente faz o próprio ozônio, o ozônio ele é um estimulador da imunidade. Então, por que deu um herpes? O herpes apareceu porque teve uma imunidade baixa. Como é que a gente melhora a imunidade? Né? Então, tem essa pergunta importante. Com tratamentos convencionais, a gente não melhora a imunidade. Agora, a gente consegue melhorar a imunidade com ozonioterapia. Então, isso é muito lindo. O paciente começa a recuperar, não é que aquele lugarzinho do seu corpo tá recuperando, não. A saúde dele voltou a ficar melhor. Então, é por esse pensamento que a gente vai. Pois é, doutora Carla. Eu sempre digo que quando a gente tem um problema, tem que atirar para tudo quanto é lado. Procurar ajuda de tudo quanto é coisa. Porque somando as experiências, somando os conhecimentos, somando os diversos tipos de terapia, nós temos uma chance, naturalmente, de melhorarmos mais depressa, né? Evidentemente que tem que haver um certo bom senso, né? A gente também não pode sair por aí, se alguém lhe mandar comer areia, evidentemente que a senhora não vai fazer, né? Mas, de qualquer forma, existem tantas terapias que talvez lhe possam ajudar. E é esse o caminho que a senhora defende, né? E eu queria lhe perguntar agora a respeito do ozônio. A ozonoterapia, que já foi introduzida na medicina pelo Manfred von Ardenne, né, na década de 50, é uma terapia que teve, na Europa Oriental, teve bastante sucesso, né, e houve uma certa dificuldade de se introduzi-la no Ocidente, apesar dos fantásticos resultados que ela proporciona. E eu posso lhe dar um depoimento pessoal, né? Eu sei que a senhora fez uma ozonoterapia comigo e o meu cabelo, que estava bem branquinho, voltou quase à cor natural, e sem tintura, né? Não foi necessário eu pintar o cabelo. Aliás, nunca pintei meu cabelo. Então, em função desse detalhe, se a cor do cabelo melhorou, isso significa que o resto também deve ter melhorado bastante, né? Então, eu gostaria que a senhora explicasse assim, o que a ozonoterapia pode fazer com as pessoas, como é que se procede e coisas desse gênero, né? Certo. E, à medida que for aparecendo a curiosidade, eu vou intercalando minhas perguntas, né? Tá certo. Foi uma surpresa muito grande também. A vida é feita de boas surpresas, né? Então, assim, eu já tinha, em 2006, ouvido sobre o ozônio, mas não tinha dado a devida importância. Porque, eu pensei assim, é algo tão simples e talvez eu já tinha um certo conhecimento e não quis aumentar um pouquinho nessa área. Talvez não fosse a hora, né? E daí, para minha surpresa, quando eu fiz o meu curso de Medicina Funcional, pela segunda vez, eu fui reapresentada eu diria assim, ao mestre ozônio. E, para minha surpresa, hoje é uma das minhas paixões na medicina. Por quê? Porque eu gostaria de colocar isso para os pacientes, assim, para as pessoas que têm curiosidade. O ozônio, ele é como se fosse um professor da saúde. Ele volta a ensinar o organismo a ter saúde. Então, o que aconteceu com o senhor, seu Helger? É muito comum acontecer com as pessoas que fazem ozônio. Por quê? Porque não é só a pele, é o externo, é a nossa camada mais externa que nós temos. E o cabelo, então, ninguém está preocupado com o cabelo numa certa altura da vida, né? Mas a gente vê que o cabelo cria força de novo. Se é o tecido mais simples do nosso corpo, inclusive é o tecido um dos mais, eu diria assim, que menos função tem, que ele já fica revigorado, ele cria cor de novo, ele fica de novo com pigmentação. Então, nós podemos imaginar o que as células do nosso coração ficam, como as células do nosso cérebro, nossos olhos. Por quê? Porque o ozônio, ele não tem barreira do nosso organismo. E não é ele que vai agir.
Ele só é um meio na verdade, o ozônio ele nada mais é do que um transportador. Ele vai doar oxigênio ao nosso corpo. E a gente vai começar pelo princípio da vida. A gente só vive porque a gente respira. Então, o nenenzinho, quando nasce, a primeira coisa que ele faz é aquele sustinho, aquele grito e abre o pulmão. Ele respira. Então, o que acontece? Quando eu faço um tratamento com ozônio para as pessoas, aquela pessoa que fez o ozônio, ela está recebendo uma carga enorme de oxigênio, que ela não estava recebendo antes. E o nosso corpo, ele funciona, todas as suas funções perfeitas, precisa ter uma molécula de oxigênio. Então, se tinha no seu corpo, por exemplo, qualquer tipo de alteração, ele foi lá ajudar a aliviar aquele tipo de alteração que não estava correta. Por quê? Porque ele foi lá equilibrar aquela reação bioquímica dependente de oxigênio. Então, ali eu tenho melhora em todo o sistema vascular, sistema endotelial, tenho melhora nos rins, no fígado, no pulmão, no cérebro, no coração, no meu pâncreas. Ele melhora os hormônios. Então, por isso que eu digo assim que o grande mestre hoje para mim da medicina é o Dr. Ozônio, porque é o nosso Einstein, eu diria, sabe? E o lindo é porque ele é uma molécula da natureza. Como é que ele vai fazer mal para mim se ele está na natureza de uma forma tão singela e tão próxima de nós? Então, assim, o ozônio, na verdade, ele é simplesmente o transportador, porque a consequência mesmo, quem vai realizar, é o oxigênio. E como é que ele funcionaria no nosso corpo? Qual é a magnitude desse tratamento? Por quê? É como se eu fosse jogar uma pedrinha no lago. Um lago bem bonito, assim, bem lisinho, né? Se eu jogo uma pedra lá no lago, lá no meio, aquelas ondas que a pedra fez vão até as margens. É esse o fenômeno que o ozônio faz na nossa saúde. Ele vai em todos os cantinhos do meu corpo, porque todos eles têm sangue, eles têm capilares, eles vão chegar ao oxigênio, e ele vai modular todas as funções que eu tenho, que estão acontecendo naquele momento, e perdurar, e ajudar a melhorar. Então, assim, é muito lindo a gente fazer os tratamentos com ozônio, das mais variadas formas, né? É bom que se fale que o ozônio ele é feito de várias formas, ele não é só de uma forma que é utilizada, e assim, ele tem, em todas as formas que a gente faz, ele tem um tratamento, um resultado maravilhoso. Muito bem, doutora Carla. Foi um prazer, né, tê-la aqui conosco. Sim. E eu queria dizer que eu gostaria de convidá-los para assistir o nosso programa, que sempre é apresentado às quartas-feiras às 8h30 e aos sábados em reprise também no mesmo horário, às 8h30. E queria dizer ainda que essa entrevista da doutora Carla esclarece muitos aspectos da nossa saúde e gostaria de convidá-la para uma próxima oportunidade e principalmente dedicar esse programa a vocês, ouvintes, para que nós possamos trazer mais coisas interessantes para vocês. Muito obrigado.